Olá, boa noite. O Papa Francisco pede mais água no feijão como gesto de solidariedade. O líder da Igreja Católica visitou uma favela no Rio de Janeiro, entrou na casa de um morador e agora à noite falou aos peregrinos da Jornada Mundial da Juventude na praia de Copacabana. No discurso, ele citou que a pacificação nunca será duradoura em uma sociedade que ignora e abandona as periferias. Nesta edição do Jornal da Cultura, você vê a cobertura completa do 4º dia de visita do Papa ao Brasil. E veja também outros assuntos importantes de hoje. Frio intenso no sul e sudeste provoca morte e causa estragos na lavoura. Pedófilos usam páginas falsas na internet para atrair vítimas. Brasileiros gastam 650 milhões de reais em compras de produtos chineses pela internet. Reajuste do aluguel supera a inflação na cidade de São Paulo. Acidente com trem espanhol foi a 190 km por hora e o número de mortos chega a 80. Os comentaristas desta noite são Maristela Basso, professora de Direito Internacional da USP, e o economista Alexandre Schwartzman. No site C+, você encontra a segunda tela com informações adicionais dos temas tratados aqui. Dia de agenda cheia para o Papa Francisco no Rio de Janeiro e discursos de cunho social pedindo o fim das injustiças e a igreja nas ruas. O primeiro compromisso do Papa Francisco foi a visita ao Palácio da Cidade, sede da Prefeitura do Rio de Janeiro. O Papa foi recebido por políticos, dirigentes esportivos e atletas. Em um momento emocionante, o ex-jogador de basquete, Oscar Schmidt, ajoelhou-se e pediu a bênção ao Papa. Oscar luta contra um câncer no cérebro. Na sacada do Palácio, o pontífice recebeu a chave da cidade. Ele abençoou as bandeiras olímpica e paralímpica. O Rio vai sediar os Jogos Olímpicos em 2016. Da Zona Sul, o Papa seguiu de carro até Manguinhos, na região norte do Rio. Usou o papamóvel para chegar à comunidade de Varginha, onde rezou na capela de São Jerônimo. Entrou em uma casa e conversou com moradores. No discurso, usou uma expressão bem brasileira, que ele considera um gesto de solidariedade. Sempre se pode colocar mais água no feijão. Depois de 33 anos, um Papa volta a visitar uma comunidade carente na periferia carioca. A última vez foi em 1980, quando o Papa João Paulo II esteve na favela do Vidigal, na zona sul do Rio. Desta vez, o Papa Francisco vem abençoar os moradores de Varginha, recentemente pacificada. Vim da Paraíba por aqui, entendeu? São 17 anos, então para mim foi uma honra muito grande. É uma bênção muito grande estar recebendo um Papa, uma coisa que eu nunca tinha participado. E é uma coisa tão emocionante que a gente não sabe nem explicar. Ao falar para os moradores, o Papa Francisco disse que as pessoas mais simples do Brasil são um exemplo de solidariedade para o mundo. Pediu o fim da desigualdade e das injustiças sociais. Nenhum esforço de pacificação será duradouro, não haverá harmonia e felicidade para uma sociedade que ignora, que deixa à margem, que abandona na periferia parte de si mesma. No início da tarde, o Papa esteve na Catedral Metropolitana, no centro da cidade, para encontrar peregrinos da Argentina que vieram participar da Jornada Mundial da Juventude. Em espanhol, pediu aos fiéis que a igreja saia para as ruas, senão ela se converte em uma organização não governamental. Se não saem, se conviertem em uma ONG. E a igreja não pode ser uma ONG. Tá? O Papa voltou a criticar o culto ao dinheiro, que seria a razão da exclusão dos polos da sociedade, os idosos que foram esquecidos e os jovens que não têm oportunidades. Ao sair, o Papa saudou milhares de pessoas que estavam do lado de fora da catedral. No final da tarde, de novo no papamóvel, ele percorreu a orla de Copacabana e subiu ao palco montado sobre areia para a festa de acolhida dos participantes da Jornada Mundial da Juventude. Bem-vindos à 28ª Jornada Mundial da Juventude, nesta cidade maravilhosa do Rio de Janeiro.
E a repórter Andresa Boni foi conhecer o lugar onde o Papa Francisco vai ouvir amanhã a confissão de 3 jovens. Fora da rota do Papa Francisco, muitos fiéis escolheram outro programa para hoje. Enfrentar uma fila na chuva. Mas, ao que tudo indica, o tempo ruim é o que menos importa. A chuva está estragando? De maneira alguma. Acho que a experiência de fé que cada um traz aqui, eu me incluo nisso, é tão forte que é apenas um mero detalhe. Na tranquilidade do Parque da Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro, os jovens vêm se confessar. Aqui você deixa tudo que já passou de ruim, como se começasse do zero, um novo início. Os confessionários foram fabricados especialmente para a Jornada Mundial da Juventude. Foram criados pelo arquiteto espanhol Inácio de Onzono. O formato é para lembrar o Corcovado e a cor branca, a paz de espírito. As confissões podem ser feitas em 7 línguas: português, espanhol, francês, italiano, alemão, polonês e inglês. Depois de se confessar, o engenheiro norte-americano Bill conta que espera fazer isso mais vezes em seu país. Amanhã, este confessionário vai receber uma visita muito especial. O Papa Francisco vai vir até aqui e 3 jovens de língua portuguesa, espanhola e italiana vão ter o privilégio de contar os seus pecados ao próprio Papa. Já pensou se confessar para ele? Acho que eu não ia conseguir. Acho que a emoção ia ser muito grande, acho que eu não ia conseguir, não. Só de eu te contar isso, você já está emocionada? Eu não sabia. Confessar para o Santo Padre é a mesma coisa que confessar para qualquer outro padre. Não podemos tratá-lo como um popstar, mas sim como o nosso líder espiritual. A expectativa é de que 60 mil pessoas se confessem aqui durante a jornada. Depois, os confessionários serão doados para as paróquias do estado. Como que você sai se sentindo? Feliz, livre e em paz. Como é que vocês veem esse carinho, né? Essa admiração que os fiéis têm por esse Papa, esse carisma que ele tem sobre os fiéis? Acho que a intenção com a eleição desse Papa, que se transformou no Papa Francisco, era justamente popularizar, fazer com que as pessoas vissem a igreja com novos olhos e também chamasse os jovens. Por isso, em seguida, vem essa conferência da juventude. Então, eu acho que isso eles conseguiram, acho que a Igreja Católica conseguiu, o número de adeptos ao catolicismo havia diminuído e eu acho que agora tende a aumentar. Você acha com que esse há Papa. uma possibilidade de recuperação de fiéis, enfim, de católicos com a chegada do Papa Francisco, com essa atuação dele? Acho que sim, nessa atmosfera, né, de festa, de jovens que vieram do mundo todo, é bem provável que sim, eu acho que... E ele mesmo indo nas casas, muito simpático, se mostrando uma pessoa como outra qualquer, né? Ele foi o primeiro Papa que entrou no avião carregando a sua própria pastinha. Então, isso revela que a igreja está mais próxima. Claro que ele trouxe um toque um pouco conservador ao discurso dele de ontem, esperava-se que ele dissesse que a igreja vai se abrir, ele ficou num tom mais moderado. Bom, mas até a hora dele ir embora, a gente ainda pode ter novidades. Mas foi muito bom para a Igreja Católica. Que ele deu hoje, que a pacificação nunca será duradoura em uma sociedade que ignora, abandona as periferias. Quer dizer, ele está falando de inclusão, de injustiça. Mas faz muito parte da própria atitude dele. Enquanto ele estava em Buenos Aires, sempre foi alguém mais ligado nessa linha. Agora, eu acho que não tem para esperar nenhuma grande surpresa doutrinária, particularmente, acho que não era nem o fórum para tratar disso, quer dizer, a Jornada da Juventude já estava marcada, originalmente marcada pelo próprio Bento, né? O Bento é que viria, quer dizer, independente da eleição do Papa. Agora, tem mas com certeza ele atraiu mais jovens do que o Bento. Tem uma diferença de postura. Né? O Bento era um intelectual, né? Ele é alguém, aliás, inclusive, toda a carreira do Bento foi dentro da igreja. Acho que em momento algum teve o tipo de contato. Foi responsável por uma diocese como o Papa Francisco ainda na época da Argentina. Então, acho que certamente personalidades diferentes, mas assim, acho que ainda falta muita coisa para ir. Quais seriam, na sua opinião, os desafios do Papa Francisco? Eu acho que imediatamente é mais uma questão administrativa, interna, colocando dentro dessa questão administrativa, obviamente, todo o problema de pedofilia. Quer dizer, esse é um problema que vem, não exatamente sendo ignorado, mas a igreja tem dificuldade de lidar com isso. Teve todo o problema, mais recentemente, no Banco do Vaticano. Você tem um problema de governança dentro da igreja que precisa ser tratado logo, acho que é a prioridade 0.
eu até acho complicado, um Papa que foi eleito aos 76 anos, não parece ser um Papa que vai ficar muito tempo. Então, imagina se seja um Papa de transição, mas pelo menos ele consiga dar os primeiros passos no sentido de arrumar a cúria que está uma bagunça. E de modernizar a igreja, você acha que ele vai começar? Não sei se ele vai conseguir fazer, mas ele, começar um provavelmente processo... ele vai dar o start, ele vai tentar fazer, vai colocar as premissas fundamentais, porque se não acontecer isso, a Igreja Católica vai perder cada vez mais adeptos, porque todos esperam em menor ou maior grau de modernização, mas todos esperam que a igreja toque nesses assuntos, aborto, divórcio, né? Enfim, pedofilia, riqueza, pobreza, acesso. A Igreja Católica também distribui um pouco da riqueza que acumulou. Então, são questões que estão embaixo do tapete e foram mantidas pela Igreja Católica durante tanto tempo. Ele, pelo menos, tirou o tapete e disse, olha, esses temas estão ali, precisam ser tratados. E se não tratar, a Igreja Católica vai, de fato, continuar descendo ladeira abaixo. Falando em pedofilia, mais de 24 mil casos de pornografia infantil na internet foram registrados no ano passado. Os números são da Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos. Num desses casos, pedófilos estariam usando páginas falsas de ídolo de funk para atrair jovens e crianças. Estamos chegando em Guarujá, novinha no modo debate, pra ver quem vai... A fama precoce trouxe dores de cabeça para o MC Gui. Os pais do adolescente tentam eliminar sites e páginas em redes sociais criadas em nome do funkeiro de 15 anos. Pedófilos estariam se aproveitando do sucesso do cantor entre as crianças e jovens da periferia de São Paulo para atrair possíveis vítimas. Tem uma fã que a menina tem... acho que é 6, 7 anos. E a mãe dela me falou que foi na delegacia, quando ela viu que o negócio estava muito grave. A filha dela estava plenamente acreditando que era o Gui. Este delegado da Polícia Federal afirma que é comum em casos de pedofilia a abordagem das vítimas por meio de identidades falsas. Em muitas situações, os criminosos se fazem passar por outra pessoa, para tentar ludibriar a situação de vigilância, se aproximar da faixa etária da sua suposta provável vítima. Para esta advogada, especialista em crimes digitais, o caso chama a atenção para um problema crescente. E nesse caso está usando uma pessoa já famosa, então ela ganha mais confiança da vítima no sentido de que ela atingindo uma fã desse cantor, a pessoa está mais vulnerável. O problema é que a pedofilia é considerada um crime invisível. Além da camuflagem dos criminosos, muitas famílias não denunciam justamente para não expor as vítimas, que são crianças e adolescentes. Só no ano passado foram registradas mais de 24 mil denúncias relacionadas à pornografia infantil aqui no país, mas esse número pode ser maior. Segundo especialistas no assunto, a melhor forma de combater o problema é a instrução, falar sobre o tema dentro e fora de casa. A gente está já falando aqui, é um crime, a pedofilia não é um crime digital. A propaganda da pedofilia, o meio digital pode ser um meio por meio do qual você incita a pedofilia, né? Porque você mostra as fotos das crianças e você diz onde encontrar ou marca os encontros. Isso pode ser digital, isso pode ser por carta, por revista, por telefone, enfim, pode ser por qualquer meio. E outra coisa é o crime propriamente dito, né? De estupro de um menor, de um vulnerável. Então, o que a gente sabe é que a internet, sim, tem sido um instrumento facilitador, né? Na medida em que as pessoas têm acesso mais fácil a esses menores. E outros menores, como a gente sabe, são enganados, né? Mantém um chat de conversa com um anônimo. Facilita muito, né? A criança é atraída, né, a um parque, ou uma pracinha, ou ao shopping. Quer dizer, faz um amigo que acha que é um amiguinho de escola ou de uma outra escola e, na verdade, é um adulto que a atrai para o ato, para o estupro ou a exposição, o abuso ou qualquer outro... Agora, como é que a gente protege essas crianças que vivem na internet, né? Acho que tem alguma... Não tem uma solução fácil. Parte da solução tem engajado empresas do tipo Google ou outros que têm motor de busca, né, para tentar barrar isso de alguma forma. Agora, acho que não tem nenhuma solução que não seja os pais estarem de alguma forma
próximo às crianças quando estão usando o computador. Que, falar, pai de 2, obviamente já são mais velhos, etc. Mas você não vai ficar o tempo inteiro olhando por cima do ombro do seu filho. Tem que manter esse, digamos, esse diálogo aberto. Diálogo, né? Tem que saber, né, condividir senhas para poder ver os sites visitados, e há também dispositivos que são introduzidos dentro dos computadores que fazem o filtro. Então, vamos ver palavras usadas, sexo, pornografia, então você faz uma espécie de triagem e conforme aquelas palavras, e os pais podem ter controle, assim como as empresas têm também. O Reinaldo Oliveira está perguntando, cadê a tal da lei Carolina Dickmann de investigação em crimes digitais? Mas tem sim, a polícia... Acho que no sentido de perguntar se está funcionando. Basta, né? Até a gente já tratou aqui no jornal e inclusive colocou numa das telas em separado o endereço da Delegacia de Crimes Digital. É uma delegacia extremamente atuante, basta denunciar que eles rastreiam, vão atrás. Então, na dúvida, pai, mãe ou responsável, chame a delegacia ou vá à delegacia, faça a sua queixa que eles vão investigar e vão tirar a sua dúvida. Homens armados de fuzis e pistolas abriram fogo na manhã de hoje contra os moradores de uma casa em Diadema, na Grande São Paulo. 3 pessoas, pai e 2 filhos, morreram e outra ficou ferida. O crime aconteceu às 6h30 da manhã, quando o empresário Dionilson Lima Soares, de 50 anos, dono de uma firma de entregas rápidas no ABC, e os 2 filhos dele saíam para trabalhar. Os criminosos atiraram contra todos que estavam na casa. O empresário e os 2 filhos morreram na garagem. A nora foi atingida por um tiro na perna e sobreviveu. A mulher do empresário, Divane Soares, disse que se salvou porque entrou debaixo da cama ao ouvir os tiros. Nada foi levado da casa pelos criminosos. A polícia trabalha com hipóteses de tentativa de sequestro, roubo ou vingança. As mortes ocorreram no mesmo dia em que a Secretaria de Segurança Pública do Estado divulgou dados que mostram aumento dos crimes violentos na capital paulista no primeiro semestre do ano. Segundo o balanço da Secretaria, o número de homicídios dolosos, quando há intenção de matar, aumentou 5%. E o de latrocínios, roubo seguido de morte, cresceu 37,5%. No entanto, considerando-se apenas o mês de junho, em comparação com o mesmo mês do ano passado, na cidade de São Paulo, houve queda de 12,3% no número de homicídios, enquanto o número de latrocínios permaneceu estável. Em todo o estado de São Paulo, no mês de junho, houve queda de 10,35% no número de homicídios, mas aumento de 20% nos casos de latrocínios. Em Bauru, onde inaugurou a duplicação da rodovia SP-225, o governador Geraldo Alckmin comentou a queda nos números da violência do município. Bauru foi a campeã do estado de São Paulo em redução dos índices de criminalidade. Nós tivemos no mês de junho deste ano uma redução de homicídios dolosos de 40% comparado a junho de 2012. Mas já tem aqui uns casos, para a gente analisar o mês de junho, houve um aumento aí de latrocínios de 20%. Como é que vocês avaliam esses números? Acho que Se a gente compara com o mesmo período do ano passado, houve uma queda ou estagnação? A gente compara em relação acho que junho é uma comparação meio complicada, porque junho foi justamente o mês de manifestações, etc. Então, acho que ficava realmente mais difícil de ter essa... ocorrerem eventos por questão de policiamento mesmo. Você concorda, Maricela, com essa observação que ele fez aqui? Junho, porque baixou isso, quer dizer, em todos os outros meses vinha subindo, de repente em junho, não, tem alguma coisa que foi muito particular nesse mês. Mas certamente é o grande problema desse governo, né? Resolver a questão de percepção de violência, é um negócio... Mas a gente viu nessa matéria como é possível que à luz do dia... parem na frente da sua casa automóveis e motocicletas, desçam assassinos criminosos, executem a sua família, saem dali tranquilamente e vão, não se sabe para onde, a polícia não tem pista. Bom, isso nós vivemos no mais estado
de insegurança, um estado de insegurança absoluto, né? E o nível de criminalidade tem aumentado, sim. Talvez se não houver uma política mesmo de choque, como aconteceu em Nova York, né, de criminalidade zero, nós vamos viver mesmo um estado permanente de guerra, né? Sem saber quem são os mocinhos e quem são os bandidos. Não, em geral, a gente sabe quem são os bandidos, eles estão do outro lado. A questão é a seguinte, é muito pouco resolvido, né? Então... Os casos, você está dizendo? De maneira geral. Em termos de investigação, então, a sensação de impunidade que leva enorme. Que, à luz do dia, cheguem na sua casa e executem a família inteira. Quer dizer, o criminoso, em certa medida, como todas as pessoas, é racional. Quer dizer, se ele tem a percepção de que a chance dele ser pego é baixa, obviamente o incentivo para cometer o crime é muito maior. Então, acho que é fundamental isso, quer dizer, parte do que foi feito em Nova York foi isso. Choque mesmo, né? Agora, tinha até uma matéria longa na The Economist da semana passada, olhando para a questão de evolução de crime nos países desenvolvidos. Obviamente, tem toda a questão do policiamento. Tem uma transição demográfica que ajudou. Quer dizer, o grosso do crime é cometido por jovens. À medida que a população envelhece, isso aí naturalmente tende a cair. Agora... O Brasil ainda é um país jovem, a gente não pode esperar 20, 30 anos para esse negócio melhorar. Daqui a pouco, o governo paulista anuncia a privatização de 11 aeroportos e mais. Frio intenso provoca mortes e danifica lavouras no sul e sudeste. A maior onda de frio dos últimos 13 anos provoca mortes e prejuízos no Brasil. No sul e sudeste, as baixas temperaturas mataram pelo menos 3 pessoas. Em São Paulo, a polícia informou que um morador de rua pode ter morrido de hipotermia. Nessa madrugada, depois do recorde de quarta, os termômetros ficaram na marca dos 8 graus. O frio também causou a morte de 2 pessoas no Rio Grande do Sul. Em vários municípios do estado, as temperaturas ficaram abaixo de zero. Desde o início da semana, há queda de neve na região sul.
Hoje, apenas a Serra Catarinense ainda permanece coberta de branco. A geada também chegou com força em vários municípios. As plantações de fumo e eucalipto ficaram comprometidas em José Boatê. Este produtor perdeu cerca de 20 mil árvores. Em Ituporanga, as mudas de cebola ficaram queimadas. Os prejuízos podem ultrapassar os 2 milhões de reais. No Paraná, o milho, trigo e café foram os alvos. Esse produtor perdeu praticamente 90% da lavoura. A Secretaria de Agricultura do Estado ainda não tem um levantamento dos prejuízos, mas estima que 25% do milho possa estar comprometido no inverno mais rigoroso dos últimos 16 anos. A gente poderia imaginar um impacto maior aí na safra, na próxima safra ou não? Não, acho que não chega tão longe. Isso vai afetar, quer dizer, obviamente pega café sempre é muito vulnerável a isso, mas o grosso da safra de grãos já foi colhido, né? E vai ser plantado agora na próxima primavera. Então tem aí um espaço. Mas você tem as lavouras curtas, né? Você fala da hortifruti, não à toa que pegou aí a cebola. Cebola, alface, tomate, isso aí tudo vai sofrer, então tem algum impacto que pode acontecer, mas não conheço muito mais do que isso, não. No bolso do consumidor. Aí em alguma medida, acho que pode acontecer, mas vai ser muito em cima dessa chamada lavoura curta, né? São Paulo vai privatizar 11 dos 27 aeroportos administrados pelo Departamento Aeroviário do Estado. Os primeiros contratos devem ser assinados até o final deste ano. O processo de privatização vai começar com 5 aeroportos destinados à aviação executiva. Nesse primeiro lote estão os terminais de Amarais, em Campinas, e os de Jundiaí, Bragança Paulista, Itanhaém e Ubatuba. O prazo de concessão deve ser de 30 anos. A mudança no sistema aeroportuário do Estado também deve incluir uma parceria público-privada de pelo menos outros 6 aeroportos estaduais destinados à aviação comercial. Nesse caso, são os aeroportos com a maior movimentação de passageiros e com mais força para atrair investidores. Na lista estão Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Bauru, Arealva, Marília, Araçatuba e Presidente Prudente. Subiu para 80 o número de mortos no acidente com um trem no noroeste da Espanha. 178 pessoas ficaram feridas. Hoje foi divulgado um vídeo dramático do momento exato do acidente. A câmera de segurança da estação registrou a hora em que o trem saiu dos trilhos, tombou e colidiu com um muro na chegada a Santiago de Compostela. Autoridades informaram que a composição deveria ter feito a curva a 80 km por hora. Ao invés disso, fez o trajeto a 190. O trem tinha 2 maquinistas. Um deles está internado, o outro foi indiciado pela polícia espanhola. O primeiro-ministro, Mariano Rajoy, visitou o local do acidente e decretou 3 dias de luto. Por causa do acidente, o grupo Renfe, que comanda o sistema espanhol, pode ficar de fora da concorrência para operar o trem-bala no Brasil. Regras do edital exigem que as empresas não estejam envolvidas em acidentes fatais nos últimos 5 anos. Na Inglaterra, o fundador do site Wikileaks, especializado em divulgar informações sigilosas do governo americano, criou um partido político para concorrer às eleições legislativas na Austrália. Se for eleito, Julian Assange pode voltar para seu país de origem e evitar a extradição para a Suécia, onde é acusado de abuso sexual. O ativista está há 1 ano refugiado na Embaixada do Equador, em Londres. Enquanto isso, na Rússia, o ex-agente da CIA, delator do programa de espionagem dos Estados Unidos, ainda está refugiado no aeroporto internacional de Moscou. O advogado de Edward Snowden informou que o americano espera pelos documentos oficiais para ter a entrada liberada no país. Os papéis devem ser entregues a qualquer momento. Maricelo, como é que você avalia a situação desse ex-agente da CIA? Está começando a ficar esquecido já? Ele está aprendendo até russo, algumas palavras, ou seja, ele quer ficar lá mesmo, né, depois. O problema é que a Rússia não é um sistema de direito sério, né? A gente não pode dizer que seguro. Então, ora se exige um papel, amanhã, se você tiver esse papel, pode ser exigido um outro.
Então, isso se dá, essa desorganização se dá mais à insegurança do sistema jurídico russo do que propriamente a falta dos documentos que ele necessita para entrar na Rússia. Então, digamos, é mais uma chamada de atenção, porque aí a Rússia separadamente está negociando com os Estados Unidos o que fazer, porque evidentemente os papéis ele já deve ter, né? E mesmo para pedir asilo, pedir refúgio, você pode não ter documento nenhum, né? Então... E como é que vocês estão vendo essa estratégia do fundador do Wikileaks aí de fundar um partido político, enfim, que se ele for eleito, ele pode se livrar? É ótimo, né? É excelente. Agora, a grande verdade é que o sujeito está com uma acusação de abuso sexual na Suécia. A Suécia não é um país que tem tradição de fazer nenhum tipo... Não é a Rússia, né? A Rússia acabou de botar em cana um blogueiro, Novitsky, que podia ser candidato forte, inclusive à prefeitura de Moscou. A gente sabe como as coisas funcionam na Rússia, não é como elas funcionam. Na Suécia, acho que não tem, assim, nenhum motivo para acreditar que ele não devesse ser extraditado para a Suécia. Certamente ele não corre risco de vida ou de um julgamento injusto na Suécia. Então, se ele acha que ele é inocente, deveria, assim, mostrar a altura do desafio e se apresentar lá e falar, não tem nada a ver com isso. Até porque eleito, ele teria um foro especial, que a gente chama aqui privilegiado, mas julgamento haveria, até porque o crime se houve, né? Se houve, foi cometido antes da eleição. Então, eu acho uma pouca mais vergonha. Um copo de publicidade para chamar atenção para o fato de que ele ainda está lá. Né? Não, e que estão começando a esquecê-lo também. Particularmente o Assange tem uma certa dificuldade quando as pessoas param de prestar atenção nele. Imagino quem foi a professora dele deve ter sofrido um bocado. Até porque preso ele está mesmo, ele só está, digamos, fora do ambiente carcerário, mas ele está dentro de um lugar que ele não pode sair, não pode receber visitas. Nova pesquisa Ibope confirma queda na avaliação pessoal e no governo da presidente Dilma Rousseff. Na pesquisa encomendada ao Ibope pela Confederação Nacional da Indústria, no dia 19 de junho, os que consideravam o governo Dilma ótimo e bom somavam 55%. Agora, em julho, somam 31%. Os que consideravam regular passaram de 32% para 37%. Ruim ou péssimo subiram de 13% para 31%. A avaliação pessoal da presidente também caiu. O levantamento foi feito durante o período de protestos que se intensificaram no país. A última pesquisa de popularidade revelava a aprovação de 71% dos entrevistados. Hoje passou para 45%. Já aqueles que desaprovam foram de 25% para 49% neste mês. Foram entrevistadas 7.656 pessoas em 434 municípios entre os dias 9 e 12 de julho, com margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E a presidente Dilma Rousseff veta integralmente o projeto que acabava com a multa adicional de 10% do FGTS em casos de demissão sem justa causa. O projeto tinha sido aprovado no início do mês pelo Congresso contra a orientação do governo. Os empregadores já são obrigados a pagar uma multa de 40% em casos de demissão sem motivo. A taxa adicional de 10% foi criada em 2001 para cobrir um rombo do FGTS provocado pelos planos Verão e Collor 1. Vamos voltar à pesquisa, a queda de Ibope da presidente. Como é que acontece com a presidente? Eu acho que ela não anda numa boa fase. Essa semana também o IBGE divulgou o aumento do número do desemprego, né? Nós já estamos ali nas grandes cidades a 6%. Então, nós já sabemos que o consumo diminuiu, a demanda diminuiu. Então, se a demanda diminui, a produção desacelera, também diminui, e aí vem o desemprego. O que vem mantendo um pouco animado, talvez, o cenário econômico é o fato de que a safra foi boa, a questão do agronegócio foi boa, mas o resto nós não estamos nada bem. E com esse nível de desemprego, parece que a nossa presidente vai começar agora a mostrar que está preocupada, né? Até porque nós estamos. Não, tem que ficar, mas acho que não é tanta questão do desemprego, obviamente subiu, um pedaço disso é porque ele normalmente sobe essa época do ano. Mas acho que não é a questão principal foram os protestos, né? Acho que isso daí é que, de fato, mudou. E, aliás, sobrou para todo mundo.
Os protestos estão vinculados ao desemprego? Não, você está falando que a queda da popularidade dela, eu não entendi. Não, a queda da popularidade está fundamentalmente ligada aos protestos. Mas os protestos estão fundamentados no quê? Acho que não é tanto a questão do desemprego. Ah, não, o desemprego... Mas subiu, etc. Mas foi um aumento muito pequenininho. Não, acho que não é isso que você tem... A questão dos protestos... 6% é bastante, né? Não é. Não? Não. Para um país desse tamanho? Para um país, mesmo um país desse tamanho. O Brasil, assim... Inclusive, você tem que tirar a sazonalidade do período. Você tira a sazonalidade, isso é menos. Porque você tem período... O desemprego tipicamente sobe até a primeira metade do ano, cai na segunda metade do ano. Então, você tem que corrigir isso. Você corrige isso, vai chegar ali que ele subiu... Ele ficou estável durante muito tempo, um período de 5,5, ele subiu para 5,6. Agora, então, é um negócio extraordinário. O Emilson Costa está fazendo uma pergunta. Será que o povo vai tender a culpar o Lula pela Dilma, assim como os paulistanos culparam o Maluf pelo Pita? É difícil dizer, mas a impressão que eu tenho, isso acho que é muito mais uma coisa de momento, né, obviamente com os protestos, acho que sobrou para todo mundo, que seja quem for, governador, presidente, prefeito, acaba sofrendo também. Obviamente, o governo federal sofre mais e a grande verdade é assim, o governo está um pouco perdido, bastante perdido em como reagir a isso. Quer dizer, vem com as propostas, referendo, plebiscito, reforma política, está muito longe. Não é, acho que as pessoas não querem isso. É difícil dizer o que elas querem uma coisa diferente do que tem. Não, elas não querem isso que está aí, né? Assim, serviço público a gente paga uma enormidade de impostos, recebe muito pouco em termos de serviço. Então, esse tipo de coisa acho que está por trás dos protestos, e aí sobra, de fato, para qualquer um que esteja no governo, e o governo federal é o mais importante no Brasil, o mais talvez visível. O que falta é um plano consistente. O que a gente está cansado é de medidas de última hora, né? Decretos de última hora, medidas de última hora. É tudo improviso. Planos emergenciais. O que a gente gostaria era de saber para onde nós vamos. Então, temos uma bússola ou não? Não, e veja, não é o grupo que chegou ontem ao poder, né? É um ainda grupo que está há 10 anos. Então... E o Ibope também avaliou a gestão de 11 governadores na pesquisa feita entre 9 e 12 de julho. Veja alguns deles na avaliação ótimo e bom. O governador melhor avaliado foi Eduardo Campos, de Pernambuco, 58% de ótimo e bom. Eduardo Campos é virtual candidato à presidência da República. Cid Gomes, do Ceará, aparece com 40%. Antônio Anastasia, de Minas Gerais, tem 36%. Geraldo Alckmin, 26%. Tarso Genro, do Rio Grande do Sul, 25%. Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro, tem a pior avaliação, apenas 12% de ótimo e bom. E duas personalidades da política estão internadas em São Paulo. A repórter Patrícia Mon, quem esteve agora há pouco no Hospital Sírio-Libanês, na zona sul da cidade. O ex-governador de São Paulo, José Serra, do PSDB, foi submetido hoje a um cateterismo e os médicos indicaram a colocação de um stent, que é uma mola metálica para desobstruir a artéria e melhorar o fluxo sanguíneo. O problema no coração do ex-governador foi identificado durante uma avaliação pré-operatória para a realização de uma cirurgia de retirada da próstata. O ex-governador tem hiperplasia prostática benigna, que é o aumento do tamanho da próstata. Os exames pré-operatórios indicaram que uma das artérias no coração do ex-governador estava parcialmente obstruída. A cirurgia de retirada da próstata vai ser reagendada. Já o deputado federal José Genuíno, do PT, permanece internado na unidade de terapia intensiva cardiológica, também aqui no Hospital Sírio-Libanês. Segundo o último boletim médico, o estado de saúde do deputado é estável. Genuíno foi internado ontem às pressas e foi submetido a uma cirurgia para a correção de uma dissecção na artéria aorta. A principal artéria do corpo estava se abrindo em camadas, o que pode provocar hemorragia. No ano passado, o deputado foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Mensalão, por formação de quadrilha e corrupção ativa. O deputado aguarda em liberdade o julgamento dos recursos de defesa. E a seguir, sair de casa sem café da manhã pode ser perigoso. E mais, greve afeta 39 plataformas da Petrobras na Bacia de Campos. Neste domingo na Cultura.
Em um ano, os brasileiros gastaram mais de R$500 bilhão com compras em lojas virtuais que ficam do outro lado do mundo, lá na China. Há 5 anos, Danilo e Thaís fizeram a primeira compra em um site chinês após a indicação de um amigo. Hoje ele já tem mais de 100 produtos, que variam de pilhas a ferramentas de trabalho, e dizem que nunca tiveram problemas. Comprei as primeiras vezes, deu tudo certo, assim, até excedeu minha expectativa. Metade dos brasileiros que compram em sites internacionais já adquiriram um produto em uma loja virtual chinesa. Só no ano passado, pela internet, foram gastos cerca de R$650 milhões com produtos importados da China. O e-commerce com os chineses só perde para as compras nos sites americanos. No ano passado, os brasileiros gastaram R$1,3 bilhão em lojas virtuais dos Estados Unidos. As compras dos brasileiros no exterior pela internet não param de crescer. Entre maio de 2012 e 2013, 5.300.000 brasileiros gastaram mais de R$2,5 bilhões em sites internacionais. 84% dos entrevistados disseram que compram fora do Brasil porque sai mais em conta. Os produtos chineses, por exemplo, pagam de impostos no Brasil 60% do valor total da mercadoria mais o frete. Mesmo assim, na maioria das vezes ficam mais baratos que os produtos nacionais. A logística chinesa está toda estruturada. Existe uma articulação muito forte entre setor produtivo, governo e os setores de infraestrutura, de rodovia, portos, etc., que contribui muito para o barateamento do produto final. Os sites chineses têm páginas em português. Os itens mais vendidos são artigos de informática, equipamentos eletrônicos, seguido de roupas, sapatos e acessórios, mesmo sem a possibilidade de experimentar o produto. O especialista explica que os pequenos e médios empresários chineses, quando abrem um negócio, já pensam em exportar seus produtos e que o lucro é obtido na quantidade de vendas. O fato é que eles são muito eficientes, trabalham com grande escala e colocam seus produtos com muita eficiência nos destinos finais. E não adianta ficar reclamando sobre isso, é preciso competir de igual para igual. Você concorda, Alexandre? É que no final das contas gastou... Olha, R$500 bilhão em um ano. Lembrando em que... sites... Sim, chineses. As importações brasileiras são alguma coisa da ordem de 240 a 250 bilhões de dólares por ano. Então, ele está falando alguma coisa como 500 bilhões de reais, isso aqui, R$500 bilhão. Ele está falando uma coisa, uma ordem de magnitude... Mas está começando a alavancar esse... Mas é muito pequenininho, né? Não tem importância esse crescimento? Para os economistas é pequeno, não tem importância esse crescimento, as pessoas optando por comprar mercadorias chinesas, que saem mais baratas no final da conta do que aqui. O problema ele é muito maior do que isso. Isso daí é uma coisa, isso aí é dinheiro de pinga. Não. Perto do tamanho da economia. Lembra, a economia brasileira é uma economia que de um PIB de quase 5 trilhões de reais. Então, o que é R$500 bilhão por ano para uma economia do tamanho da brasileira? Mas o que a gente ouve na prática dos empresários, inclusive dos grandes, mas daí eu estou perdendo mercado para o produto chinês. Mas não pelas importações pela internet. Não. Até porque os produtos chineses uma vez não eram tão bons e hoje são tão bons como os japoneses, ou os coreanos, anos atrás, não eram tão bons e foram melhorando. Esse dado do delivery, da entrega, é muito promissor, né? Eu compro, recebi, o vizinho vai comprar, vai receber, e isso faz um boca... Precisa crescer 1000 vezes, assim. Não é isso aí que a gente deveria estar preocupado. Eu estou preocupado com outro tipo de coisa. Mas é uma curiosidade. É uma curiosidade. Não é um negócio que deveria nos tirar o sono à noite como um problema econômico. Mas nós vamos dormir. Não é. É mais uma alternativa. Nós vamos dormir e vamos ficar amanhã, vamos olhar lá para ver se tem alguma bolsa, algum sapato. Meu negócio é a Amazon. Bom, em São Paulo é suspenso o julgamento do motoboy Sandro Dota, acusado de violentar e matar a cunhada Bianca Consoli, de 19 anos, em 2011. O júri, que começou na terça-feira no Fórum da Barra Funda, na zona oeste da capital, foi cancelado depois que o réu pediu a destituição de sua defesa. Um novo julgamento foi marcado para setembro.
A juíza determinou que, se Dota destituir novamente seu novo advogado, a Defensoria Pública ficará encarregada da defesa. 39 das 48 plataformas da Petrobras na Bacia de Campos, no litoral do Rio de Janeiro, entram em greve. Os petroleiros querem a volta do pagamento adicional de horas extras para os funcionários que trabalham embarcados. A paralisação afeta o trabalho de 5.000 trabalhadores na região. A Petrobras afirmou que está aberta para o diálogo com os sindicatos. O valor médio do aluguel residencial na cidade de São Paulo subiu 1,28% em junho. O aumento ficou acima da inflação medida pelo IPC, de 0,30%, e é a maior dos últimos 16 anos, segundo a FIPE. A maior alta foi de 1,35% para apartamentos de 1 dormitório e casas de 2 dormitórios. Estudo relaciona doenças do coração com a primeira refeição do dia. Toda semana, Márcio vem ao hospital para andar. O aposentado já passou por 2 cirurgias cardíacas e descobriu que tem diabetes. Aos 70 anos, a caminhada em busca da saúde vai além da atividade física. Ele precisou mudar um hábito. Foram quantos anos sem o café da manhã? De 90 até 2000, uns 10 anos. Uma rotina perigosa que pode ter aumentado as chances do aposentado de desenvolver as doenças do coração. É o que diz um estudo da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, publicado recentemente no jornal Circulation da Associação Americana do Coração. Os pesquisadores acompanharam quase 27 mil homens de 45 a 82 anos de idade durante 16 anos. Aqueles que não tomavam o café da manhã com frequência apresentaram 27% de chances a mais de serem vítimas de infarto do miocárdio ou de sofrerem doenças coronarianas. É o primeiro estudo que relaciona o desjejum com problemas do coração. A explicação pode estar na alteração metabólica, que favorece a obesidade e o diabetes, condições que prejudicam o bom funcionamento do coração. O médico dá as dicas para um café da manhã saudável. Nós devemos ingerir leite, de preferência com pouca quantidade de gordura, café, sucos, cereais. Esse pão, de preferência o pão integral, a gente sabe que é muito mais gostoso o pão francês, mas o pão integral é muito mais saudável. Mas se não há tempo suficiente para tomar um café da manhã completo e a primeira refeição do dia acontece na padaria, com um café com leite... Pratica esporte, você faz treino. Eu pratico ciclismo, então eu preciso chegar já para o treino alimentado, bastante caloria, para encarar 1 hora e meia no pedal, né? Não dá para bobear com isso, não. E você, Maristela? Não, eu tomo café da manhã. Eu não almoço, mas tomo café da manhã. Tá errado? Mas no almoço eu sempre pulo, assim, por razões mesmo de trabalho. Mas o café da manhã eu acho que é muito sagrado. Tem que ter o café. Eu acordo mais cedo para poder fazer o café direito, né? Tá certo. Veja a seguir. Rally dos Sertões começa amanhã. E mais, a noite heróica do Atlético Mineiro, campeão da Libertadores. Barato, custando R$100, o Mineirão não chegou a lotar, mas quebrou todos os recordes de renda, mais de 14 milhões de reais. Mesmo pagando R$100, tinha gente que não queria ver o que acontecia. O primeiro tempo foi equilibrado e terminou em 0-0. No segundo tempo, Jô recebeu dentro da área, girou em cima do zagueiro e chutou rasteiro, sem defesa, para o ótimo Martin Silva. O Atlético conseguiu o segundo gol, que perseguiu desesperadamente quando faltavam apenas 4 minutos. A cabeçada de Leonardo Silva foi morrer junto à trave. Uma verdadeira loucura no Mineirão. Mas ainda tinha gente que não queria ver. A decisão foi para a prorrogação, que terminou 0-0.
Tudo teria que ser resolvido nos pênaltis. Logo na primeira cobrança, Miranda bateu no meio do gol. Vitor se adiantou e defendeu com o pé. Os pênaltis do Atlético foram todos convertidos. Na quinta cobrança, quando Giménez acertou o travessão, o Atlético sagrou-se campeão. Ronaldinho Gaúcho se transformava no único jogador no mundo a vencer a Liga dos Campeões da Europa, a Libertadores da América, a Copa do Mundo de Seleções e a eleição de melhor jogador do mundo pela FIFA. Vai ser dada a largada do Rally dos Sertões. Amanhã, pilotos de carros e caminhões e motos iniciam a principal competição fora de estrada do país. Serão 10 dias percorrendo cidades dos estados de Goiás e Tocantins. Nos bastidores, pilotos de várias categorias e as equipes discutem os últimos detalhes antes de enfrentar os 10 dias de estrada e os mais de 4.000 quilômetros de prova, que é a segunda maior do mundo no quesito off-road. O coordenador do Rally dos Sertões disse em coletiva de imprensa porque 80% do trajeto este ano é em Goiás. Esse ano, por uma oportunidade que surgiu da gente poder comemorar o retorno do Rally para Goiás, a gente quis prestigiar o estado e com isso fazer a largada e a chegada aqui na capital do estado. Spinelli é tetracampeão dos Sertões e já competiu em vários ralis mundo afora. Mesmo eu sendo veterano dos Sertões, sempre uma expectativa muito grande de começar o rally, de entender o que a organização preparou de roteiro, então estou feliz de estar aqui mais uma vez. O Rally dos Sertões tem apenas 2 mulheres pilotando e uma delas é de Goiás. Helena já participa da competição há 7 anos e diz que na pista não tem nenhum medo dos homens. Eu me sinto uma super mulher, né? É um orgulho realmente. Estou competindo de igual para igual e olha, tenho deixado a amarada aí para trás. O rally passa por várias cidades goianas e deve movimentar mais de 14 milhões de reais em negócios. Mais de 1.700 pessoas, comitivas de 14 países e imprensa de todo o mundo estão envolvidas, o que só traz bons resultados para Goiás. A gente tem 1 minuto antes de encerrar o jornal e tem uma colocação a respeito das compras na China, né? Competir com a China, que utiliza crianças na produção além de mão de obra escrava, é válido? Melhorou muito esse assunto, né? A China já passou pela pressão internacional a usar bem menos o trabalho escravo, violações do direito ambiental, das questões atmosféricas. Então, hoje a coisa está bem mais controlada e empresas estrangeiras deixaram de comprar da China que não obedecem a esses padrões. Você concorda, Alexandre? Não, isso é verdade, mas realmente não. As crianças agora estão trabalhando em outros países, né? Vietnã. Sempre acontece em algum lugar, mas as questões ambientais são respeitadas pela China. Oi? As questões ambientais são respeitadas. Não, então, mas há empresas que estão consolidadas no mercado internacional e elas passam a fazer essa observância. Não é mais tanto quanto no passado, tem melhorado. Né? Nosso tempo acabou, eu agradeço a presença de vocês, uma boa noite. Boa noite. E o nosso boa noite de hoje vai para os peregrinos da Jornada Mundial da Juventude, que ainda lotam a praia de Copacabana, onde o Papa Francisco esteve agora há pouco. Uma boa noite para você e até amanhã.